Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Investe na Boa. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Rura 11, é um fiagro do Banco Itaú. Fiagro, para quem não sabe, é como se fosse um fundo imobiliário, só que voltado para o agronegócio. Então o Rura 11 ele se assemelha muito ali aos fundos imobiliários de papéis, só que voltados agora para o agronegócio. Para analisar aqui os indicadores do Rura 11, estou no site da Status Invest, então a gente consegue ver aqui o valor atual dele de mercado, né, que se fechou ali no dia 31 de maio de 2024, num valor de R$ 9,82. Ele bateu uma mínima no último ano de R$ 9,58 e uma máxima de R$ 11,04. O dividend yield, ou seja, o pagamento dos últimos 12 meses, né, 1,27 centavos, R$ 1,27 em relação ao preço atual, está dando então na casa ali dos 12,92% de dividend yield, ou seja, estamos falando ali de um rendimento de no mínimo ali 1% ao mês, o que é muito interessante. Nos últimos 12 meses ou um ano está se desvalorizando 5,58%. Aqui para baixo a gente consegue ver então a cotação, né, no último ano, então a gente vê que ele bateu ali R$ 11,04 lá no dia 28/12 de 2023 e de lá para cá ele tá tendo então essa queda aí de 11%. Descendo um pouquinho aqui a página, a gente consegue ver então o seu valor patrimonial por cota, então na casa ali dos R$ 10,02. Estamos falando de um patrimônio total de 1,6 bilhões, então é um fundo bem grande. O seu P sobre VP está abaixo de 1. Então se a gente pegar o valor que está sendo negociado agora de R$ 9,82 em relação ao valor que vale aquele fundo de R$ 10,02, estamos falando então de um desconto de 2%. E esse indicador aqui é muito importante, que pode te ajudar na sua tomada de decisão de investir ou não, tanto em fundos imobiliários de papéis, fundos de fundos e os fiagros. Esse P sobre VP ele é muito importante para você analisar. Eu costumo dizer ali que quando esse indicador está abaixo de 1, ele pode estar te trazendo uma oportunidade de começar a investir ou de aumentar a posição em determinado fundo imobiliário de papel e também de fiagro. Porque a lógica aqui é a seguinte: estamos falando de operações de crédito, então se você empresta R$ 1, esse R$ 1 tem que voltar para você, não tem como esse R$ 1 se valorizar. Tem os juros ali e tudo mais, só que ele não se valoriza, diferente dos fundos imobiliários de tijolos, por exemplo, que tem um imóvel físico, então aquele imóvel ele pode se valorizar ali com o tempo, diferente de uma operação de crédito. Esse indicador de P sobre VP, ele não pode estar acima de 1. Se ele estiver muito acima de 1, não compensa, você vai estar diminuindo o seu rendimento. E a história mostra ali que esse P sobre VP, ele tende a voltar no patamar de 1. Então, esse PVP estar abaixo de 1 abre sim uma boa oportunidade, e esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação, tá? Eu vou mostrar as características desse fiagro e você decide se ele é bom ou não para você dentro da sua estratégia de investimento e também se entra ali de acordo com os seus objetivos. Aqui a gente consegue ver então que o seu último rendimento de abril foi 12 centavos para cada cota que você tivesse do Rura 11. Esse valor então representou um rendimento ali de 1,24% em relação à cota base. O que é essa cota base, né? Lá no dia 30/4 é sempre o último dia útil do mês, e quem tiver cotas desse fiagro vai ter direito então a receber o pagamento, que é sempre no 5º dia útil do próximo mês. Lembrando sempre que esse rendimento de 1,24%, tanto os dividendos dos fundos imobiliários, das ações e dos fiagros, eles são isentos de imposto de renda, então cai limpinho para você na sua conta da sua corretora e você dá o destino que bem lhe entender. Para analisar melhor então o Rura 11, a gente precisa abrir o seu relatório. Eu cliquei ali em comunicado e ele desceu a página aqui para todos os comunicados que esse fiagro disponibiliza para nós investidores. Então o mais importante aqui para vocês, gente, é ler o relatório gerencial. Então vamos abrir o relatório desse fiagro. Relatório aberto, então estamos analisando o de abril de 2024, como eu já disse para vocês, é um fiagro do Banco Itaú. O objetivo dele então é rentabilizar ali um CDI mais 3 a 3,5 através de um portfólio diversificado de crédito privado do agronegócio. Quando eu comparei ali então os fiagros aos fundos imobiliários de papéis, porque eles investem em CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários. Já os fiagros, eles investem em CRAs. É a mesma lógica ali de investimento. Na prática, você está investindo ali em dívidas ligadas
ligadas ao setor do agro. Então você está financiando algum agricultor ali a tocar o seu negócio. Aqui para baixo a gente consegue ver então o rendimento distribuído dos últimos 6 meses. Perceba que nessa coluna aqui, gente, o rendimento mínimo ali nesses 6 meses foi de pelo menos 1%, o que é muito interessante, né? Tá bem acima aí do que a taxa Selic está entregando hoje. E tivemos aqui então no mês de abril 1,23%, muito bom. Nessa imagem a gente consegue ver então a variação da cota patrimonial em relação à cota de mercado. A cota patrimonial ela se mantém bem linear ali, já a cota de mercado ela ficou muito tempo acima desse daqui. Isso daqui significa aquele P sobre VP que eu expliquei para vocês anteriormente. Em vários momentos eu tentei comprar cota desse Fiagro, mas ela sempre estava acima desse patamar da sua cota patrimonial, e como eu já expliquei para vocês, não faz sentido quando esse valor de mercado estiver acima da sua cota patrimonial. Aqui para baixo a gente vê o demonstrativo do resultado. No mês de abril, então, ele teve um resultado ali de 19,9 milhões e distribuiu 19,7 milhões. Essa parte aqui é muito interessante, estamos falando então de um spread médio de CDI mais 4,1%, a alocação do fundo está quase em 100%, e aqui é muito interessante que vocês veem como é que está composta essa carteira de ativos do Rura 11. Aqui a gente vê a exposição por região, perceba que ele está em quase todos os estados do Brasil, com maior concentração ali no estado do Mato Grosso, e aqui a exposição setorial. Olha quanto setor que esse fundo está exposto. Isso faz com que esse Rura 11 seja um dos fiagros mais diversificados que a gente tem, e isso é muito bom. Quando a gente fala tanto em fundos imobiliários de papéis e também nos fiagros, quanto maior a diversificação, melhor, porque ali você diminui ali os riscos, né, de eventuais calotes que possa acontecer com o tempo. Na parte setorial, então, 14%, o maior percentual aqui está no setor de açúcar e etanol. Aqui embaixo a gente vê o tipo de garantia, né? Quando um agricultor ali ele pega esse dinheiro emprestado, ele dá algo em garantia. O maior percentual, então, de 38%, está a própria terra como garantia. Aqui na parte do comentário do gestor é importante que vocês deem uma lidinha, mas enfim, 99% do patrimônio está alocado em crédito agro, né? Como eu já expliquei para vocês, nos CRAs. Nessa parte aqui ele fala sobre a situação do Rio Grande do Sul, né? Que a gente vem acompanhando, enfim, lamentável a situação, mas ele fala que tem apenas 1% do PL está naquele estado, e também ele coloca aqui que está em revenda agrícola lastreada em carteira pulverizada de produtores rurais de diferentes regiões do estado, com maior foco na região oeste, que foi menos impactada. Por pior que tivesse sido, estamos falando apenas de 1%, ainda que esse 1% não tenha sido totalmente afetado, já que grande parte ali desse 1% está pulverizado e também está em regiões que não foram tão afetadas. Mais para baixo aqui, o gestor então ele comenta sobre a soja, o milho, depois vocês dão uma lidinha, tá? Sobre o algodão também, boi gordo, enfim, as culturas mais representativas aqui do Rura 11. Mais para baixo aqui a gente vê uma tabela dos preços disso tudo que a gente acabou falando, enfim, não vou entrar muito nesse mérito, e aqui para baixo a gente vê a composição da carteira, e a maior participação que a gente vê aqui, 6,3% em um dos CRAs, o que também não é muito, né? O resto está bem diversificado, bem pulverizado, não está muito concentrado ali em ninguém, e tá tudo certo. Por fim aqui, alguns dados, então temos a taxa de administração de 1%, que tá bem ok, taxa de performance, então tem ali 20% do QCD, CDI mais 1, como eu já disse para vocês, um fundo bem grande, né, de 1 bilhão e 600 milhões, pagamento dos rendimentos sempre no 5º dia útil de cada mês. Pessoal, esse foi o Rura 11, então, um fiagro aí, né, eu considero ele um dos melhores que tem, é o que eu invisto no momento, e assim, não é nenhum tipo de recomendação, obviamente, né, eu mostrei para vocês ali as características desse fiagro, acho sim que abaixo do P sobre VP, abaixo de 1, é um momento bem interessante para você estudar e ver se isso cabe na sua carteira. É um fundo que paga bem, né? Como vocês viram aí, acima de 1% ao mês. É óbvio que tem os seus riscos, mas enfim, analise e veja se isso cabe aí na sua carteira, né? Nenhum tipo de recomendação. Já peço aqui para vocês deixarem um like nesse vídeo, também se inscreverem aqui no canal, deixar o seu comentário, qual fiagro que você mais gosta aí, ou qual fundo imobiliário você mais gosta, ou a maior posição da sua carteira. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo também, deixa aqui a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio. É isso então, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!